Paz do Senhor a todos. Meus irmãos, é motivo de grande alegria estar aqui para falar um pouco sobre esse movimento histórico chamado de a Reforma Protestante, que é um marco na história da igreja, um marco de avivamento na história da igreja. E antes de iniciar aqui a minha fala, eu vou citar aqui um versículo que é muito conhecido, que está em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que é o versículo base da Reforma Protestante, que diz assim: porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Meus irmãos, a Reforma Protestante, ela ocorreu de fato no dia 31 de outubro de 1517. Mas antes da Reforma, primeiro nós temos a chamada pré-reforma, que foram alguns irmãos que eram parte da Igreja Católica na época, que estudando as Escrituras passaram a interpretá-las como elas de fato são. Um dos pré-reformadores mais conhecidos da pré-reforma se chama John Wycliffe. Ele é conhecido como a estrela matutina da reforma. Esse irmão, ele era professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, uma faculdade histórica que existe até hoje, sendo uma das melhores do mundo. E ele, começando a estudar as Escrituras, percebeu que o justo deveria viver pela fé. Então, ele, querendo que os seus compatriotas ingleses, porque ele era inglês, tivessem acesso às Escrituras, ele traduziu a Bíblia da Vulgata Latina para o inglês. A Vulgata Latina é o latim vulgar, era o latim mais comum na época. E aí, por causa disso, ele acabou sendo excomungado da Igreja Romana, que é a Igreja Católica. E o interessante é que ele serviu de base para outros irmãos que viriam posteriormente. Como é o caso do irmão João Ganso, ou Jan Hus, ou John Hus. Ele era o pré-reformador da Boêmia, que é a atual República Tcheca. O Hus teve contato com os escritos de John Wycliffe, e ele defendia o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, que não é necessário orar a nenhum outro mediador que não seja Cristo. Então, ele defendia que Cristo era o único mediador entre Deus e os homens, conforme foi lido aqui na palavra em 1 Timóteo 2:5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E o Hus, ele defendia isso. A história dele é muito marcante. Ele também era um acadêmico e ele era professor de filosofia da Universidade de Praga, que hoje é uma universidade da República Tcheca. E é interessante, meus irmãos, que o Hus, ele foi condenado à morte por fogueira no ano de 1415, sem qualquer chance de defesa prévia, um contraditório, uma ampla defesa totalmente falhas, porque ele não teve o direito de expressar as ideias dele, ele foi o tempo todo cortado em suas falas e foi condenado à fogueira. Conta-se em uma história, conta-se em vários livros, como o livro Heróis da Fé e o livro dos Mártires, conta-se que enquanto ele estava sendo queimado vivo, ele disse a seguinte frase: hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne que vocês não poderão queimar ou deter. Muitos falam que ele estava se referindo a Martinho Lutero. Incrivelmente, 102 anos depois, no ano de 1517, surge o grande cisne Martinho Lutero, defendendo novamente que o justo deveria viver pela fé, bem como o sacerdócio universal dos crentes. Martinho Lutero, o grande reformador. O Lutero, meus irmãos, ele é considerado como o ponto-chave da Reforma Protestante. Lutero, ele era um estudante de direito e também um estudante de filosofia. Sua família era bastante humilde,
mas estava socialmente em ascensão. Acontece que, quando ele estava em uma viagem, ele acabou sendo atingido por um raio. E nesse raio que ele levou, ele fez uma promessa para Santa Ana. E disse que se ela o salvasse, ele se tornaria monge. Enfim, ele se salvou da tempestade e ele abandonou os estudos em direito para se tornar monge da ordem agostiniana, que na época era uma das ordens mais severas, mais rígidas da época. E Lutero, ele tinha uma grande dificuldade em compreender sobre a justiça de Deus. Ele tinha uma grande dificuldade, como Deus, sendo tão bom, pode aplicar a sua justiça. Como ele pode ser um Deus de amor, mas também aplicar justiça? Ele tinha essa dificuldade de compreender a justiça de Deus. Até que um dia, depois de muitas orações e peregrinações, ele leu à luz de velas, em Romanos 1,17, que o justo viverá pela fé. E aí, no ano de 1517, no dia 31 de outubro, ele afixou as 95 teses no castelo de Wittenberg. Na época, o castelo de Wittenberg era considerado como um mural acadêmico, um mural de debates acadêmicos, como se hoje fosse uma produção científica, de um artigo, de uma dissertação, de uma tese, enfim. E lá ele colocou essas 95 teses, com o intuito de debater sobre elas de forma acadêmica. Só que, na verdade, ganhou maiores proporções do que ele imaginava, porque a imprensa, a reprodução de imprensa das cópias, estava realmente em ascensão. E aí o pessoal achou interessante e começou a reproduzir. São 95 teses, e a tese de número 62 diz o seguinte: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus, ou seja, a centralidade na palavra. E a tese 94 diz o seguinte: devem-se exortar os cristãos que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, da morte e do inferno. Ou seja, ele estava dizendo que não seria fácil, mas ele estava dizendo: continue seguindo a Cristo, mesmo que você sofra duras penas. E assim a reforma eclodiu a partir da Alemanha para vários outros países da Europa, como a Inglaterra, a Bélgica e também Suíça. Mas vamos nos ater aqui aos principais. William Tyndale teve contato com os escritos de Martinho Lutero. Ele também era um acadêmico e ele era um estudioso da língua inglesa. Ele era um homem muito devoto e muito fiel à palavra de Deus. E ele era considerado o segundo maior linguista da língua inglesa, depois de William Shakespeare. E o Tyndale, tendo o desejo de que os seus compatriotas ingleses tivessem acesso às escrituras, começou uma empreitada muito interessante: traduzir a Bíblia diretamente do hebraico e do grego para o inglês. E assim ele começou realmente a estudar e a se dedicar a traduzir essa Bíblia. E o mais interessante, meus irmãos, é que quando ele traduz, parte das cópias, pela perseguição, acaba se perdendo. E ele traduz novamente. E aí, um dia, ele acaba sendo denunciado. E o que acontece após essa denúncia? Ele passa a ter uma condenação penal muito severa. Ele é condenado à pena de morte por esquartejamento e também na fogueira, ser queimado vivo. E conta-se a história que enquanto ele estava lá na fogueira, ele fez uma oração, que muitos falam que é uma oração profética. Ele orou da seguinte forma: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Ele orou ao Senhor dessa forma: abre os olhos do rei da Inglaterra. Orando ao Senhor para que as Bíblias em inglês pudessem ter uma grande amplitude ali para os seus compatriotas. E depois de alguns anos, os seus amigos de Tyndale, fizeram um pedido ao rei Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra na época, pedindo para que essa Bíblia fosse realmente reproduzida, para que os ingleses tivessem acesso a ela. E acontece que o rei Henrique VIII disse o seguinte: olha, pode reproduzir, desde que não tenha nada contra mim. E assim surgiram as primeiras cópias
em inglês da Bíblia Sagrada. Dando continuidade, nós temos as mulheres da Reforma. Catarina von Bora era a esposa de Martinho Lutero. Antes, ela era uma freira, mas ao ter contato com as ideias de Lutero, ela passa realmente a simpatizar com a Reforma. E a história conta que Catarina era uma mulher intercessora, uma mulher de oração. E anos mais tarde, o Lutero diz o seguinte: eu não sei o que seria de mim se não fosse Catarina orando por mim. Então, ela intercedia para que Deus fortalecesse Lutero durante a sua caminhada cristã. Temos também a rainha Jane Grey, Lady Jane Grey, a rainha protestante de apenas 10 dias do Reino Unido, Inglaterra. Essa mulher, ela era uma cristã convicta. E acontece que a sua prima, chamada Maria, que recebeu o codinome de a Sanguinária, acabou condenando a Jane à pena de morte. E acontece que nesse momento, vários capelães tentam converter a Jane à fé católica. Mas ela faz uma grande defesa da fé, dizendo que o único Senhor de sua vida era o próprio Cristo, e que não era necessário um mediador para que ela tivesse acesso a Deus. E o interessante, meus irmãos, é que quando ela foi condenada à pena de morte, enquanto ela estava ali para ser executada, o carrasco pediu perdão a ela, porque viu que ela era realmente uma cristã convicta. Para finalizarmos, nós temos aqui os 5 solas da Reforma Protestante, que é bem conhecido, que são os pilares defendidos por Martinho Lutero e que hoje servem de pilar para a nossa igreja, para a igreja no mundo inteiro. Que diz o seguinte: sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente as Escrituras. Sola Deo Glória, glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares da nossa Reforma Protestante. O hino que está na harpa cristã de número 581, chamado de Castelo Forte, é considerado o cântico de guerra da Reforma Protestante. Foi inspirado no Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Conta-se que Lutero escreveu esse hino quando ele estava indo para a Dieta de Worms, em que ele teria que negar os seus escritos perante ali a corte católica. E ele diz o seguinte: não posso e não me retratarei, porque a minha consciência é cativa somente à palavra de Deus. E a Reforma Protestante, para finalizar, nos trouxe grandes direitos e grandes conquistas. O primeiro deles é o direito à educação. A educação de base se consolidou na época da Reforma Protestante, com as criações dos primeiros currículos nacionais de base pela Europa, como na Alemanha, na Inglaterra, Suíça, por exemplo. Também a liberdade de expressão. As pessoas puderam ter mais chance de falar e de expressar os seus pensamentos. Liberdade religiosa, com a questão protestante. Liberdade de imprensa, ou seja, aquilo que você poderia escrever poderia ser reproduzido posteriormente. E, por fim, consolidação linguística a partir das traduções das Bíblias. Como assim, Mirles? Antigamente não havia uma língua unificada. Então, primeiro, Lutero, ele traduz o Novo Testamento do hebraico, né, e do grego, a Bíblia toda, na verdade, para o alemão. Quando ele traduz, o alemão, que tinha vários dialetos, passa a ter uma consolidação linguística. A língua se unifica. Da mesma forma, ocorre com o inglês e da mesma forma também com o português, com a tradução da nossa conhecida versão João Ferreira de Almeida, que foi traduzida no século XVII por um pastor protestante de Portugal. Meus irmãos, a Reforma nos mostra que Deus nunca fica sem voz na história. Quando tudo parece perdido, quando tudo parece obscurecido, quando tudo parece estar em trevas, Deus levanta homens e mulheres dispostos a pregar a sua palavra. Quando tudo parece distante de ser alcançado,
Deus levanta pessoas convictas da sua palavra, do seu chamado e do evangelho para pregar a palavra de Deus. Que Deus possa nos usar como vozes na história, como pessoas que irão propagar a palavra de Deus. Somente a fé, somente a graça, somente a Escritura, somente Jesus Cristo e somente a Deus seja a glória.